Uma guerra interna, ou guerra interna. Dois deuses totalitários me habitam, me disputam. O Senhor Deus das coisas possíveis oferece vitórias e a marca da sedução. O Senhor Deus das coisas impossíveis oferece terríveis e oblíquos desejos. Sou inteiro, um deles agora, e preciso ao menos do empate para viver. Uma das poesias deste livro, Transvida, de o nosso dialogador de hoje, que é poeta, é professor da Universidade Estadual do Ceará, é também reitor dessa universidade, reitor da Universidade Estadual do Ceará, é psiquiatra, é doutor em medicina preventiva, mas querem saber? Eu o conheço, é meu amigo, desde o tempo da adolescência. O que ele é, na essência, é poeta. Está aqui a prova desses dois deuses que disputam a alma desse poeta, o dialogador de hoje, José Jackson Coelho Sampaio, o poeta Jackson Sampaio. Jackson. Hein? Vai, meu amigo. Há tanto tempo, hein? Pois é, tanto tempo. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não pense que é verdade. Nós nos conhecemos desde 1972. Um conhecimento bastante longo. É exatamente o tempo que eu comecei a atuar aqui no Clube dos Poetas, o tempo que eu conheci Célia, com quem no ano seguinte me casei, né? O tempo de militância ainda no Partido Comunista Brasileiro, o tempo de prática médica como psiquiatra clínico, né? O início da luta pela reforma psiquiátrica. 72 é um ano fundamental, é um ano seminal. Pleno recrudescimento da ditadura militar, né? Da violência, da tortura, da censura. O primeiro golpe foi em 64. O segundo golpe, o golpe dentro do golpe, inclusive contra os chamados militares democráticos, né? Ele vai acontecer em 68, né? Com o AI-5. 13 de dezembro de 68. Então, de 68 para 72 são 4 anos. Você está no auge, né? No auge dos tempos sombrios. Eu abri aqui o programa lendo esse poema lindo do Transvida, de um dos seus livros, que são um dos objetos que o Jackson Sampaio me trouxe. A guerra interna, dois deuses que habitam o poeta e que o disputam a sua alma. Eu queria que você comentasse isso a partir aqui dessas duas figuras. Esta figura que está aí, despojada, em mangas de camisa, e esse um dos objetos que você me trouxe, que é exatamente a gravata, o paletó. Duas personas, o poeta e o formal, o reitor, aquele que tem que estar nas solenidades, etc, etc. Faltando esses dois objetos que você me trouxe, a poesia e o terno e gravata. Eu fico pensando que eu sou muito complexo, né? Eu tenho vários eus aí, vários Jacksons. Eu gosto de todos. Embora seja desconfortável no sentido físico usar terno e gravata, eu tenho uma dificuldade muito grande de usar terno e gravata, mas eu também não acho ruim. Quando eu estou vestido, quero estar vestido bem, bonito, quero estar me sentindo elegante, não é? Assim, quase como um modelo da terceira idade, um modelo italiano, né? Não é? Então eu não tenho problema nenhum com essa questão, não é algo que eu sofra por usar. Mas não é adequado nem ao nosso clima, não é adequado à modernidade, não é? Essas roupas deveriam já estar mudando. Você conseguiu esse empate do qual você fala aqui no livro, na guerra interna, no poema, dois deuses totalitários me habitam e me disputam. E aí você cita os dois deuses, o Senhor Deus das coisas possíveis, né, que oferece vitórias e marcas de sedução, o Deus das coisas impossíveis, que oferece terríveis e oblíquos desejos. E você diz que precisa que haja um empate para que você possa viver nessa disputa entre esses dois deuses. Empate nunca é possível. Tem sempre um desequilíbrio, tem sempre alguém, né, sofrendo, alguém menor, alguém maior, sob domínio.
Esse empate, ele é muito mais uma certa utopia, algo que você coloca no futuro para imaginar que pode suportar a dor do viver. Viver é doído. A possibilidade de construção do prazer, ela é razoavelmente eventual. Eu, por exemplo, não tenho nenhum fetiche em relação à felicidade, né? Eu acho que a felicidade é algo que eu tenho conseguido, mas não é algo que eu coloco como meta. Meta para mim é a dignidade. Sim, sim, sim. Né? A minha meta não é emocional, a minha meta é ética, né? Que tem a ver com a dignidade. E se eu consigo, eticamente, ir produzindo alguns equilíbrios, né, eu estou bem. E é possível, então, encontrar essa ética nessas duas personas. Nessas duas. No poeta, digamos, no epicuriano, no dionisíaco, Dionisíaco e no Apolo. E no Apolo. que é o Apolíneo e o Dionisíaco aí lá, né? do Nietzsche. É, né? é possível, então, É possível, sim. encontrar essa... É possível, essa sim. ética. Porque, ou a busca dessa ética. Porque certas radicalidades, elas são necessárias em certos momentos históricos. Na maioria das vezes, você precisa construir como sobreviver. E tem uma dialética aí, que é a dialética da criatividade, da dialética da identidade. Quer dizer, o que é a identidade? A identidade é muito conservadora. A identidade é aquilo que você vai conseguindo dizer que você é igual a você ontem, anteontem. Você olha uma fotografia e diz, sou eu, anteontem, há 10 anos atrás. A identidade é conservadora. A criatividade é subversiva. Agora, se eu vivo só de subversão, não é? E se eu vivo só de conservar aquilo que estabilizou, eu não sou devir, portanto, eu não sou ser humano. O ser humano não coagula em nenhum desses polos. O ser humano vai fazendo esse transtorno. Vai se fazendo, não é? Por exemplo, eu não imagino o ser humano bom ou mau. Ele é apenas um ser capaz de construir sua própria bondade, sua própria maldade, não é? Nesta seta no tempo que a gente chama de história. Transtorno, quer dizer, ele veio de transtornar, quer dizer, tornar-se em trans, né? Ou transe também. Ou em transe. E o seu livro chama-se Transvida, quer dizer, não é uma vida, não é um lugar, não é um estado. Não é um estado biológico. É um vir a ser permanente. É um transe, não é? É um ímper. Não é? É um transe, é um ímper. Está por aí. E essas duas personas, a persona aqui do reitor, do mais formal, daquele que tem que ir para as reuniões, para as posses, etc., tem que usar esse objeto que você me trouxe, ele transa, essa persona transa em todos os sentidos. Sim. Com o poeta, aquele poeta adolescente que eu conheci. Porque antes do adolescente tem uma criança, né? Esta criança está ali zombando, está vendo como é que estão os outros de terno também, né? Como seriam eles nus, por exemplo, né? Então é a velha brincadeira da criança que viu o rei nu. Sim. Né? Então essa história de ficar o tempo todo um certo distanciamento crítico, um certo recolhimento ao que eu chamo meus bolsões de solidão, não é? É que me permite ir atravessando até as insolações, não é? Até os lugares, os desertos do Saara, não é? E mantendo uma certa integridade aí. Mas essa persona que está aqui, o reitor da Universidade Estadual do Ceará, o mestre em saúde pública, o doutor em saúde, em medicina preventiva pela USP, enfim, esses papéis, mas o professor, né, afinal de contas, ele oprime. É uma relação de opressão em relação ao poeta, ao homem dos desejos oblíquos, hein? Do qual você fala aqui no livro. De jeito nenhum, Ricardo. Eu não me sinto uma pessoa oprimida por circunstâncias. Uma das coisas que eu sempre procurei imaginar é que de tudo isso eu posso perder. Algumas coisas essenciais, no próprio treinamento como psicoterapeuta, né, eu gosto sempre de dizer, é uma habilidade que eu trago comigo. Então eu posso exercer a psicoterapia até num banco de praça.
Então eu não preciso dos contingentes, do consultório, eu não preciso de um tipo de roupa, eu não preciso de um conjunto de técnicas específicas. Eu sou muito antigo, eu sou grego, não é? Eu sou grego. Grego tapuia. A família do meu pai chega no Ceará no século XVIII, né? Eles eram portugueses da Galícia, daquela região do norte, fronteira com a Espanha, né? Eram galegões, não é isso? E entram pela Bahia, acompanhando a casa do Barão da Torre. Era um ramo pobre, não é, dos Garcia Dávila. E sobem com bandeira de gado a partir do Médio São Francisco, atravessam Pernambuco, entram no Ceará pelo Cariri e vão se fixar lá nos Inhamuns, lá em Tauá, Crateús, não é, Tamboril, que é onde meu pai nasce, né? Mas você é de Sobral. Eu nasci em Sobral, mas eu fui gerado em Crateús. Eu estou aqui procurando o poema, enquanto você falava, estava procurando de novo, porque eu me perdi. O poema se chama-se Guerra Interna. Guerra Interna, eu queria mostrar. E você está dizendo que não, que convive bem. A queria guerra que você falasse tá sobre a guerra, sobre essa guerra Quer dizer, com a qual os dois guerreiros convivem bem, lutam bem. É uma guerra ética. É uma guerra ética. Sem uma golpes guerra, baixos. E é uma guerra traiçoeira, que eu acho absolutamente necessária. É a condição do ser humano. Então eu estou me sentindo ser humano quando eu identifico esta guerra, né? Não é? Quando eu identifico esta guerra, eu estou me sentindo ser humano pleno. Essa guerra é uma guerra, então, emblemática de todos nós. De todos nós. Nós vivemos essa guerra interna. Agora, alguns querem reprimir um dos polos da contradição. A maioria de nós quer reprimir. Ou eu desabo no dionisíaco mais radical, ou eu desabo no apolíneo mais radical. A maioria de nós, por uma questão de controlar a própria angústia, de controlar a tensão, ele acaba querendo reprimir um dos polos da contradição. E você está procurando exatamente o equilíbrio dessas duas figuras. Tenso, um equilíbrio tenso, né? Provisório, provisório. Mas algum equilíbrio. Com algumas quedas para lá, quedas para lá, né? Quedas para cá. Algumas fossas, olha que palavra antiga, né? Fossas, algumas fossas horríveis. Algumas fossas e alguns fossos. Fossos também. Alguns tropeços, né? Momentos de muita tristeza, alguns recolhimentos, né? De me trancar num quarto para chorar. Mas nunca deixei que isso fosse maior que eu. Mas se você se colocou nesse embate ético, portanto, concluo que é uma necessidade sua. Sim. Ninguém o forçou a isso. Não. É um aprendizado. É um aprendizado. Você se colocou nessa... Juntando a dimensão que eu chamo da poética, né? A dimensão poética, que é uma dimensão do viver, a dimensão da metáfora, a dimensão da criatividade, a dimensão da fantasia, do conto de infantil, não é? Da invenção, da imaginação, juntando a questão da política, que é a relação com a cidade, que é a relação com as coisas, não é? E a dimensão ética, que é a construção desses valores que vão produzindo alguns equilíbrios, embora provisórios, mas equilíbrios mais provisórios, né? Então, essas questões todas, elas vão compondo uma brincadeira que eu gosto de dizer para os meus alunos, é que eu realizo 3 mitos masculinos fundamentais. Quais eu gosto são? de realizar esses 3 mitos. Um é o mito do herói civilizador, né? Aquele lá dos argonautas da mitologia grega, né? Que vão inventando caminhos, criando tecnologias, tentando mudar o mundo com as próprias mãos, né? Com sua ação transformadora no mundo, né? Objetivo. E que tem a ver com você, com toda a sua militância política. Militância política, claro, e depois aquilo que eu passo a dizer, que eu tenho 2 partidos, né? É o Partido da Educação Popular e o Partido da Saúde Popular. Né? Qual os outros 2 mitos? O segundo grande mito é o mito do Dom Juan, não é? Do sedutor. O sedutor. O sedutor, não é? Sim. Não? Eu gosto de me sentir sendo capaz de seduzir, né? Mas eu já descobri que a maioria das vezes sou eu que sou seduzido, né?
Então, Não, e para ser o outro, para ser o civilizador, é preciso ser o Dom Juan também. precisa né? também. Eles não estão completamente... Não estão completamente, não são. Desligados. Por isso é que são 3 grandes mitos masculinos, numa, eu acho. Numa Gestalt, numa né? gestalt, Numa certa unidade, né? E qual é o outro? O terceiro é o do velho sábio. Eu gosto de me imaginar à beira de uma fogueira, contando para as novas gerações, meninos eu vi, meninos eu vivi, contando coisas, falando de como era ser jovem na década de 60, não é? Como é que era namorar, tentar ganhar as meninas, como eu fazia, pegando fotografia minha colorida, recortando e colocando dentro do plástico de capa dos discos dos Beatles, do Sgt. Pepper's, para dizer que eu era do grupo. Você era do grupo. Você era o quinto... Eu era o quinto Beatle. O quinto Beatle, o quinto garoto do Liverpool. De Liverpool. Né? Mas é que é lindo isso. Veja, nos 3 a gente pode encontrar não só essa gestalt da unidade, mas um traço de interseção aí, um conjunto de interseção dessas 3 figuras, porque em todos eles há uma certa ação pedagogizante, não há? O sedutor quer seduzir para quê? Para formar. Não é vazio. Não é? Quer dizer, a vontade da sedução, ela não é vazia. O guerreiro ela não também, se basta né? em si. O guerreiro também, guerreiro também quer alguma coisa, transformar. Ele quer transformar. E o velho sábio também, ele quer repassar. Repassar, não é? Então os 3 têm esse eixo estratégico, esse eixo que é ético na sua essência, não é? Sim, social. E que é o de servir. Não é? Essa que coisa é seu, é um eixo seu. É um eixo meu. O professor, o pedagogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, o lutador de políticas sociais, não é? O gestor acadêmico, né? Todos eles, de qualquer uma dessas dimensões, eu estou sempre me colocando a serviço de, né? Agora o bonito, Jackson, é que bem, o professor é aquele que professa, aquele que sabe, aquele que aponta caminhos, mas nós que somos professores há tanto tempo, acho que já sabemos disso, eu queria que você comentasse, nós sabemos que no processo nós somos, no ensinar nós é que aprendemos, não? E só podemos ensinar porque aprendemos neste processo. E eu só posso aprender porque eu ensino. Toda vez que eu quis aprender alguma coisa, que eu me desafiei, eu quero aprender a falar espanhol, quero aprender a falar francês, eu me meti no papel de professor. Então eu arrumava alguém para dar aula de francês, porque neste processo de dar aula eu ia aprendendo. Essa de novo, né, você vê que uma das palavras que eu talvez vá usar muito é dialética, né? Esta tensão entre contradições, não é isso? Isso que é maior do que a soma das partes, aquilo que não está em parte alguma, mas que faz parte de uma totalidade, né? Este movimento permanente, né? Essa coisa, para mim não faz sentido um político dizer eu sou o candidato da mudança. Não há candidato da mudança, porque a mudança primeiro não tem um sentido necessário. Eu posso ir para o brejo, né? Sim. Então, para onde que eu vou? Então, quando alguém diz, vamos fazer a mudança, eu digo, qual é a transportadora? Mudança para onde? Para onde? Qual é o custo dela, não é? Qual é a transportadora, né? A única grande mudança e a única grande transportadora que sempre me animaram, que me fascinaram, portanto, me enfeitiçaram, é a metáfora, né? Que metáfora em grego significa isso, transporte, que a gente aplica ao transporte de sentidos, né? É algo que valia num contexto e que eu uso para simbolizar outro contexto. Então esse transporte, olha de novo os transes, os trans, não é? Esse transporte aí que a metáfora simboliza. Uma vez eu fui com Célia à Grécia e eu comecei a ver, não é, uma série de caminhões, a palavra metaforoi. Né? E a primeira coisa minha foi, poxa, como esses gregos são fantásticos, né? Dá nome de empresa, metáfora. Onde que no Brasil alguém ia botar o nome de uma empresa como metáfora? Aí eu digo, idiota, eu caí em mim, idiota. A palavra metáfora aí está no sentido literal da língua grega. De transporte. De transporte. Não, eu digo idiota, deixa ser besta, deslumbrado idiota. Não porque tu tá em Atenas, já começa a delirar.
não é? De achar que a palavra metáfora Agora, está aplicada no outro contexto. No mesmo sentido que a gente aprende aqui com os nossos linguistas, os nossos professores de literatura. Não, e está completamente... Ela está sendo extremamente fiel à palavra. Está assim, não é? No sentido... Porque saiu do sentido de transporte de lugar para lugar para transporte de sentidos. Né? Transporte de sentido. Eu digo idiota. Olha, isso aí é uma transportadora. Jackson Sampaio, autor destes livros, que são aqui objetos do nosso encontro, nosso diálogo. Ele é autor do Transvida, ele é autor do livro de poesia Um Jeito de Ver, Anotações, poesia de 69 a 1989. É o poeta enquanto jovem diabo. Poeta enquanto jovem diabo. É o poeta adolescente. O jovem que eu conheci. O diabo que eu conheci. É. O diabo que eu conheci. E também autor de livros aí já mais sobre a realidade psicossocial, análise psicossocial, que é esse livro chamado Supervisão Clínico-Institucional e a Organização da Atenção Psicossocial no Ceará. Eu sei, o Jackson, que você... veja aqui outro livro, Epidemiologia da Imprecisão. Olha aí a poesia do livro. Processo Saúde, doença mental como objeto de epidemiologia. É verdade. Epidemiologia da imprecisão. Da imprecisão. Porque a questão do transtorno mental, ele tem formas imprecisas o tempo todo. Eu não posso ter uma visão categórica dele do mesmo jeito que eu tenho de uma doença biológica. Eu não posso medir, auscultar do mesmo jeito que eu faço com uma infecção viral, com um problema cardíaco. É sempre um ouvir, um interpretar. Um ouvir, um interpretar. E, portanto, é um objeto nesse impreciso. Nesse trans é sempre impreciso. De um certo modo, cada pessoa inventa seu próprio transtorno mental. Você tem alguns padrões gerais, mas aqui radicalmente você praticamente não tem doença, tem doentes, né? Que é uma velha discussão da medicina, né? Da história da medicina. E esse inventar uma doença, um transtorno, é significativo, não? É sim. Se alguém se inventa doente de uma determinada doença... eu me invento. Isso é. Portanto, eu me invento para a saúde e para a doença. A minha doença física, ela é uma produção que tem um determinante objetivo muito grande, não é? O meu câncer, a minha cirrose, não é? A minha doença sexualmente transmissível, né? A minha doença infecto-contagiosa, o crônico degenerativo, o meu Alzheimer, né? Todos esses transtornos, ele tem uma objetividade, uma certa externalidade e uma certa possibilidade de generalização. O transtorno mental é uma luta ingente dos psiquiatras positivistas americanos que ficam querendo tratar o transtorno mental do mesmo jeito que tratam sarampo, que lida com uma coisa como quem lida com a outra, né? E esse é um dos desafios desse livro aí, que foi produzido pela Fiocruz a partir da minha tese de doutorado. E você defende o quê, então? Eu defendo aí que a epidemiologia da imprecisão precisa ter toda uma metodologia nova, uma epistemologia nova, que a antiga epidemiologia, a epidemiologia da medicina preventiva norte-americana do início do século XX, não se aplica ao transtorno mental. Eu preciso de uma nova epidemiologia, que dê conta da imprecisão. Da imprecisão. E da capacidade, estou me perguntando aqui, a capacidade que tem a invenção, a criatividade do doente de substanciar a doença? Sim, mas isso não é consciente, não é? Sim. Não estamos aqui falando de alguém simular que está doente para obter um benefício. Sim. Tá? Por É um processo... É um processo em que eu me construo. Como eu me construo para a saúde e para a doença. Né? As experiências que eu vou tendo, as escolhas que eu faço, o que eu faço da minha herança, né? Da minha herança genética, da herança cultural que pais repassam para mim, dentro daquilo que Marx chama de ser social, né? O conceito marxista de ser social. Então, esse conjunto de heranças, o que é que eu faço com elas? Né?
E eu vou fazendo, eu vou tomando, tendo opções, vou escolhendo, fazendo escolhas. E na medida que eu faço escolhas, não é, eu vou escolhendo para A ou para B, vou perdendo. Escolher é saber perder, né? Sim, implica em saber perder. Na hora que escolho algo, perdi. Perdi algo. Né? Algos. Algos. É no plural. Os chineses têm uma frase que a vida tem 100 caminhos. A gente palmilha 1, 2 ou 3 e está permanentemente com a nostalgia dos 97, 98, que não 99, palmilhamos. que não palmilhou. Que não palmilhamos. Então cada escolha, ela te dá alguma coisa e ela te faz perder outras tantas ou muito mais do que aquilo que você podia supor ao perder. E é tão terrível porque às vezes, mesmo quando você, às vezes não sempre, quando você escolhe um caminho, ao palmilhá-lo, o caminho não era o caminho que você imaginava que. E nunca é. Nunca é. Nunca é. O caminho é sempre o caminho que está sendo feito, né? E nunca o caminho previamente. Constantinos Cavafis, que é um grande poeta de Alexandria do século XIX, que escreveu em grego clássico, né? Constantino Cavafis tem um livro que é baseado na ideia lá do Homero, na ideia da busca de Ítaca. Né? E o nome do poema do Cavafis é Ítaca. E ele diz, para você chegar em Ítaca, você teve que enfrentar sereias, você teve que enfrentar gigantes, você foi quase transformado em porco por bruxas, você fez isso, né? Aí ele vai meio que dizendo todas as coisas que você tem que enfrentar em busca de Ítaca. Só que não se decepcione com o que Ítaca lhe oferecer quando você chegar lá. Porque você já sabe que as Ítacas servem para te colocar em movimento. E não para ser um lugar de destino. E não para ser um lugar de destino. As Ítacas servem para te mover. Mover, né? na travessia. Na travessia. Então, se você já sabe para que servem Ítacas, não se decepcione com o que encontrar lá. É só para te movimentar. É só para te movimentar. Mas ela te deu ao te pôr a caminho. O nosso dialogador de hoje é esse poeta. É o poeta Jackson Sampaio, psiquiatra, doutor em medicina preventiva e reitor da Universidade Estadual do Ceará, meu velho companheiro do Clube dos Poetas Cearenses, com quem conversarei sobre dois objetos que ele me trouxe aqui, bem embrulhadinhos em papel laminado, no próximo segmento do nosso diálogo com o poeta da Transmissão.